Então, bom, eu sou coordenadora de segurança viária do DAPEC Brasil Cidades Sustentáveis e eu vou falar um pouquinho sobre essa relação que tem entre a segurança e o transporte ativo, principalmente. Então, o que a gente sabe aí, algumas tendências globais, a população urbana vai crescer, a frota vai mais do que dobrar e hoje já quase metade das mortes de trânsito no mundo já acontecem nas cidades, né? E isso é um problema mundial, mais de 1 milhão de pessoas no mundo, todos os anos, 90% em países de média e baixa renda. É um problema principalmente desigual. É a principal causa de mortes de jovens de 15 a 29 anos no mundo, a segunda principal causa de morte de crianças de 5 a 14 anos. E aí a gente pode imaginar que isso são, em grande maioria, crianças que estão indo para a escola ou voltando da escola e que acabam não voltando para sua família porque vêm a falecer em decorrência de um acidente, na sua maior parte, acidentes evitáveis. Idosos têm uma participação grande também, podem chegar a mais de 45% das mortes de pedestres e 70% das mortes de ciclistas, porque são pessoas que já têm uma condição física, em geral, mais frágil para resistir ao impacto de um acidente. São pessoas que viveram a sua vida inteira, passaram por diversos altos e baixos, muitas vezes problemas de saúde, e que vêm a falecer em decorrência de um acidente. E também pessoas de origens socioeconômicas mais baixas, elas têm maior propensão a estar envolvidas em acidentes, muitas vezes vivem em áreas com infraestrutura de pior qualidade. No Brasil, aí, já há alguns anos, nós ultrapassamos a marca dos 40 mil mortes no trânsito, e isso tem um custo bastante alto. Em 2012 tem um estudo que estima 39 bilhões de reais, e aí a gente está falando em custos médicos, hospitalares, custos materiais, perda de produtividade, é um custo muito elevado para a sociedade. E as vítimas, então, só no ano de 2014 foram pagas quase 600 mil indenizações por invalidez permanente devido a acidentes de trânsito. 52% das vítimas entre 18 e 34 anos, em sua grande maioria homens em motocicletas. E aí a gente ainda carece de um entendimento, porque até a Meli mostrou hoje pela manhã alguns dados de que as mulheres, elas não são a maior vítima dos acidentes de trânsito, são os homens. Mas como é que esses acidentes e essas vítimas masculinas, elas afetam as mulheres? O que acontece? Desses dados, tem um estudo aqui em São Paulo que fala que grande parte dos homens que vieram a ter invalidez permanente em decorrência de acidente com motocicleta, muitos deles tiveram que se afastar das suas atividades profissionais, mesmo os que não tiveram invalidez permanente, tiveram que parar de trabalhar por períodos que variam aí de 6 meses a 2 anos, e num percentual também alto de casos, outra pessoa da família precisa parar de trabalhar para cuidar do acidentado. E aí, sem querer já colocar um viés, vocês podem imaginar quem seria essa outra pessoa da família. Quem será? Né? A gente pode imaginar, mas a gente ainda carece de um melhor entendimento sobre isso. Quem são esses cuidadores, efetivamente, como isso impacta a vida das mulheres. Então aí a gente pode olhar para toda essa discussão de escalas de cidades que a gente vem falando e o que são as cidades mais inclusivas e as cidades para as pessoas. No Brasil, aí a gente tem uma taxa média de acidentes de mortes no trânsito em torno de 20 mortes a cada 100 mil habitantes. E a gente sabe que os melhores países do mundo estão com taxas aí em torno de 3, 4. A gente tem um caminho bastante grande ainda para trilhar. São Paulo é uma das cidades que ainda bem está puxando a média do Brasil para baixo, então ainda tem muito a ser feito, mas é uma das melhores cidades do Brasil. E as cidades que mais avançaram, o que elas fizeram? Elas tomaram a decisão de não aceitar mais pessoas mortas e gravemente feridas em acidentes de trânsito. Isso é parte de uma premissa que na Suécia foi uma política de governo conhecida como Visão Zero, ou chamada de sistemas seguros em outros lugares. Ela parte da aceitação de que somos humanos e como humanos no trânsito vamos cometer eventualmente algum erro, algum engano. Isso não pode resultar em uma pessoa morta ou gravemente ferida. Isso parte por uma mudança
de mentalidade, por uma definição de metas muito clara, por uma liderança política muito forte e por uma mudança de paradigma, que é parar de culpabilizar as vítimas e porque o pedestre estava distraído e porque o motorista se fez alguma coisa e dirigiu de maneira inconsequente. A gente sabe que muitas vezes isso acontece, mas passa por um compartilhamento da responsabilidade com o gestor do sistema viário e com o planejador urbano. Então não é mais a culpa só da vítima, mas e o que essa pessoa que é o planejador urbano, que é o gestor do sistema viário, o que ele pode fazer para evitar que esses acidentes aconteçam e que esses acidentes sejam tão graves. A gente sabe, e grande parte das pessoas que trabalham nas cidades com a gestão do sistema viário, a gente costuma dizer que os acidentes têm de hora para acontecer. A gente sabe quais são os locais mais propensos e é dever de quem lida com isso de ver quais são as medidas que podem ser tomadas para que esses acidentes não resultem em morte. Um dos grandes pilares de atuação, então, é o incentivo a uma mobilidade mais segura e vias mais seguras. Isso tem envolvido a melhoria do transporte coletivo, estímulo à caminhada e uso da bicicleta, integração de uso do solo e transportes, que era muito o que a Clarice estava explicando. Como tudo isso resulta numa escala de cidade para pessoas e leva a menos acidentes de trânsito. E aqui a gente pode olhar um pouquinho para o que aconteceu. Esse é um exemplo de Copenhague e o que aconteceu com o risco de acidentes envolvendo ciclistas em relação à quilometragem percorrida de bicicleta. E o que a gente sabe é que neste módulo da bicicleta tem um efeito que chama segurança em números, quer dizer, quanto mais pessoas andando de bicicleta, mais seguro fica não só para os ciclistas, mas fica mais seguro para todos, para os pedestres também. Então ali na linha azul tem a quilometragem percorrida por ciclistas e ela cresce ano a ano, e na linha laranja tem o risco associado aos acidentes com ciclistas. Então a gente vê que quanto mais se anda, menor é o risco de um acidente com vítimas. Eu estava ouvindo os resultados da pesquisa do Ciclocidade, o que faz as pessoas andarem ou não andarem de bicicleta como modo de transporte. E esse é um exemplo dos resultados de lá, que hoje tem 45% das viagens para trabalho e estudo são feitas de bicicleta. E ali, eu peço desculpas que o gráfico está um pouquinho ruim de olhar, mas eu vou dizer para vocês que o que é mais votado, 50%, 49% das pessoas respondem que é porque é mais rápido e é mais fácil. Bom, algumas outras respostas aí variam porque é barato, pelo exercício, e isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, que uma das alternativas da pesquisa do Ciclocidade era porque é ambientalmente correto. No caso de Copenhague, essa é a última alternativa. 7% das pessoas respondem que usam a bicicleta porque é ambientalmente correto. A grande maioria é porque é mais rápido e é porque é mais fácil. E aí a gente pode pensar, bom, tem sempre uma certa resistência, às vezes, quando a gente fala desses países, porque tem outra cultura, porque são muito mais ricos, mas a gente vê que isso vem acontecendo em outros lugares também. Esse aqui é um exemplo de Bogotá e eles fizeram o mesmo gráfico com dados de 2003 a 2013. Então, em azul, a gente tem o uso da bicicleta subindo na divisão modal, eles saíram de 3% para 6% das viagens, e o risco em vermelho, o número de ciclistas feridos em vermelho, e a gente vê que essas duas curvas estão se afastando mais e mais. Neste período, a cidade investiu em mais de 100 quilômetros de infraestrutura cicloviária. E aí a gente está falando justamente daquelas pessoas que gostariam de usar a bicicleta e não usam porque não se sentem seguras, porque têm medo de dividir o espaço com o carro, porque tem medo de um acidente, de uma colisão, de um atropelamento. E são essas pessoas que estão migrando para esse modo com esse tipo de investimento em infraestrutura. Aí a gente pode olhar, bom, para as calçadas, né? Como estão os pedestres. O WRI fez uma pesquisa em 4 cidades do mundo sobre as condições de calçadas e segurança de travessias no entorno, especificamente no entorno de corredores de BRT. Os resultados não foram nada animadores. As cidades que nós pesquisamos foi Arequipa, no Peru, Indore, na Índia, o Rio de Janeiro e a Cidade do México. Nós perguntamos 2 coisas especificamente relacionadas à segurança dos pedestres. A primeira era o quanto você está satisfeito com as condições das calçadas no entorno da sua residência.
e os percentuais aí 24%, no México chegou a 32% e na Índia foram míseros 10%. E a segunda pergunta foi, o quanto você se sente seguro ao atravessar as ruas no entorno da sua residência. E o resultado foi, no Rio de Janeiro, no México, 27%, 28%, 20% no Peru e 9% na Índia. Então, a gente vê aí que tem muito espaço para melhoria numa coisa que é muito básica, que é calçada. E aí eu faço uma ressalva que a gente nem está falando de pessoas com necessidades especiais, a gente nem está falando de pessoas, de mães com carrinho de bebê, a gente está falando em geral, ou seja, até para as pessoas que têm as melhores condições de mobilidade física, está ruim para essas pessoas também. Então a gente vê por que isso é tão importante. Tem estudos que mostram que a probabilidade de atropelamento é 2 vezes maior em locais sem calçadas. E é óbvio, porque assim, não é porque não tem calçada que o pedestre não está lá. Talvez o pedestre que precise de melhores condições de acessibilidade, ele não vai estar. Mas todos os outros, eles não vão simplesmente evaporar. Eles vão continuar andando ali e vão andar aonde dá, que é na rua. Então, bom, o risco de atropelamento é muito maior. Aí a gente olhou também uma série de medidas. Bom, então como é que a gente pode melhorar? E aí a gente tem um caso extremo, que é a pedestrianização de espaços e dedicar ruas exclusivamente para pedestres. O que a gente viu é que isso, evidentemente, vai reduzir a incidência de acidentes na rua que está sendo pedestrianizada, porque a gente simplesmente está tirando os carros dali. Todo mundo concorda? Mas o que a gente encontrou também é que não só nessa rua, mas nas ruas do entorno, os acidentes tendem a diminuir. Porque toda aquela região ela é transformada e ela começa a passar uma outra mensagem de que ali se tem uma escala para pessoas e uma escala humana. Então, não só na via que é tratada, mas também no entorno tem uma redução de acidentes. Outra medida que mostrou também uma redução de acidentes é a instalação dos parklets, das mini praças, uma redução de 16% nas velocidades. Isso foi um caso em Nova York, uma avenida que teve uma série desses tratamentos, uma redução de 16% na velocidade, redução de 25% em acidentes com vítimas. E aí a gente pode pensar que esse tipo de infraestrutura é extremamente importante, principalmente para idosos, porque precisam eventualmente de um lugar para descansar no meio da sua jornada, e pessoas com diferentes necessidades. Eu queria falar rapidinho, mas eu preciso falar disso. Então, a Organização Mundial da Saúde elencou 5 principais fatores de risco para segurança viária. Entre eles, e esses fatores são excesso de velocidade, beber e dirigir, a falta do uso do capacete, falta do uso de cinto de segurança e a falta do uso dos dispositivos de retenção para crianças e as cadeirinhas. E a OMS, frequentemente, ela avalia a legislação dos países em relação a esses fatores de risco. Esse é o resultado da avaliação para o Brasil. Então, o Brasil ele tem hoje uma legislação adequada para 4 dos 5 fatores de risco, e o excesso de velocidade continua sendo um fator não tratado. Por quê? Porque o CTB ele permite que em vias arteriais urbanas, ele recomenda para vias arteriais urbanas um limite de velocidade de 60 km por hora, que é muito alto. A velocidade está comprovadamente relacionada ao risco e à gravidade dos acidentes. Esse é um gráfico que mostra o risco de probabilidade de morte do pedestre em função da velocidade. O que a gente vê é que esse risco ele dispara para velocidades acima de km por hora, de 50 km por hora. E às vezes a gente pode ter o ser humano ele tem uma percepção da velocidade que ela ainda não é muito bem desenvolvida. Então, isso, o ser humano médio, digamos assim, em crianças é uma percepção mais frágil ainda. Então, a gente costuma comparar também com o risco de altura, que esse sim a gente costuma ter uma percepção melhor. O que a gente sabe é que um acidente com um veículo a 80 km por hora equivale a cair do 9º andar de um prédio. E eu duvido que alguém topasse ir ali no 4º andar lavar as janelas sem um equipamento de proteção, porque a gente sabe, a gente sente o risco associado a isso, e isso equivale a um acidente com um veículo a 50 km por hora, e na hora de atravessar a rua a gente não acha que está tão ruim assim, que é tão arriscado assim. Então é por isso que
A Organização Mundial da Saúde recomenda para vias arteriais urbanas uma velocidade máxima de 50 km por hora e em locais com grande concentração de pedestres e ciclistas, velocidades de 30 km por hora. A recomendação é ainda menor. E aí nós vamos olhar o que vem acontecendo no mundo e quem tem adotado essa medida. A França, por exemplo, adotou no início dos anos 90. Eles adotaram uma lei federal em que as arteriais urbanas passaram a ser 50 km por hora. Isso tem uma série de estudos que estimam que isso tenha evitado 14 mil acidentes com vítimas. Então, não é uma medida que saiu do nada, ela saiu de uma série de estudos, ela vem sendo adotada em diversos lugares do mundo e é uma das principais medidas para garantir um trânsito mais calmo, mais humano e melhores condições para principalmente pedestres, ciclistas e numa escala de pessoas. Obrigada.